Olá turma, tudo certo com vocês? Pois bem, o tema de hoje é relevo. Relevo de quem? A gente vai falar de relevo, principalmente da Europa, vamos também falar da Ásia e vamos dar umas pinceladas ali na Oceania, que vai ter mais para frente um vídeo sobre ela, já que é diferente, aquele local do mundo. Teve recentes descobertas, principalmente no quesito chamado Zelândia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim. Vamos lá então para a Europa e para a Ásia, lógico. Esses dois continentes no passado faziam parte de um supercontinente chamado Laurásia. A parte norte da antiga Pangeia, a parte sul é o Gondwana. Hoje, esses dois continentes formam uma grande massa de terra chamada Eurásia, certo? Então, dividir Europa e Ásia, saber onde começa um, onde termina o outro, é complicado. Nós temos os Montes Urais, uma formação de montanhas bastante antigas que, consequentemente, serão bastante erodidas, já que o tempo agiu sobre elas. Uh, Trazendo todos esses fatores, é difícil usar os Montes Urais como o grande divisor, mas ele é usado. A divisão de Europa e Ásia se dá basicamente pela cultura. A cultura europeia, a cultura asiática. Tanto é que a Ásia se representa o Oriente, nós vamos ter ali o Oriente Próximo, a gente chama, a gente vai ter o Extremo Oriente, e assim por diante, tá? Vamos lá, eu fiz aqui um roteiro para nós, e a gente vai acompanhar junto aqui então, certo? Primeira coisa, a gente não pode esquecer de um país chamado Índia. Por que a Índia? Porque a Índia ela está em cima da placa indiana, e a placa indiana ela se localizava na antiga Pangeia no hemisfério sul. E com o passar de milhões de anos, ela foi se deslocando pelo oceano até se encontrar e se chocar consequentemente com a placa eurasiática. O resultado disso, que continua esse choque, lógico, é a formação da cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, ponto mais alto do nosso planeta, 8.848 metros, e continua crescendo. Isso tem uma influência muito grande na hidrografia, que é um dos próximos assuntos que a gente vai abordar, principalmente a hidrografia, lógico, da Ásia, né? Rio Ganges, Rio Azul, Rio Amarelo, certo? Primeira coisa que nós vamos ter presente aqui, planaltos antigos e erodidos pela ação do tempo. É o que eu comentei ali com vocês sobre os Montes Urais. Nós vamos ter no Irã, na Mongólia, e quando a gente fala aqui da Oceania, a gente tem no interior da Austrália. A gente vai fazer um ponto específico sobre o Monte Uluru, tá? Essas regiões são planaltos cobertos com rochas de origem vulcânicas, tá? Como também ocorre lá na Sibéria, tá? E nós temos também planaltos erguidos pela colisão de placas, como o planalto do Tibete, que fica a oeste na China, bem atrás do Himalaia. Cadeias de montanhas, nós vamos destacar duas grandes cadeias recentes. A mencionada já é o Himalaia e a gente não pode esquecer também dos Alpes, lá na Europa. Mas não é só os Alpes que tem na Europa não, tá? Em sentido latitudinal, assim, ó, na horizontal. Choque de placas na horizontal. Capiche? Certo? O que mais nós temos? Os Pirineus também tem esse tipo de... Fica lá entre a França e a Espanha. México, Andorra, micro país, gente. Ninguém sabe que Andorra existe, tá? Pesquisei o que é o Andorra. Se bobear, aí o Vale dos Sinos é maior que esse país. Continuando, tá? Nós vamos ter os Alpes, que a gente já falou, que vão desde a França até a Eslovênia. Aqui nós vamos... Onde é que mais a gente tem montanha aqui para mim falar para vocês? Então, o Cáucaso, que fica ali próximo ao Oriente Médio, pega ali o Azerbaijão, pega a Geórgia, Rússia. O Cáucaso é rico em petróleo. O Hitler quis dar uma bandinha lá, mas se ferrou, né? E nós temos o famoso Himalaia comentado e os Alpes japoneses, que eles também têm montanhas, já que eles estão entre três placas tectônicas. Nós vamos ter extensas planícies, principalmente no leste europeu, entre a Europa e a Ásia, ali na Hungria, Ucrânia. Inclusive tem um solo muito fértil ali, que é o solo Chernozem. Nós vamos ter grandes planícies lá na Mongólia, planície onde um lugar é seco e frio, certo? Nós vamos ter depressões interiores. O que é uma depressão? Vocês sabem? Vocês lembram que é uma depressão? Depressão é uma área de relevo onde a altitude ela é inferior
as áreas ao seu redor. Eu tenho a depressão absoluta, que é aquela depressão que está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que é essa depressão que eu já mencionei ali, que é uma região onde a altitude ela é menor que as áreas ao seu redor. Nós temos várias aqui citadas, só para vocês saberem. Vocês vão ter o mar Cáspio, Aral e Morto. Tudo depressão, preenchido por água, certo? Continuando. Nós vamos ter um cara, assim, ó, um cara que vai viajar bastante por essa região do mundo, que é o Marco Polo. Marco Polo viajou, conheceu, ele é um dos primeiros grandes viajantes que vai sair da Europa e vai dar uma visitadinha lá na Ásia. Planaltos da Eurásia, ondulados e erudidos. O que é ondulados? Tá? Ele faz isso aqui, que nem onda, ondulados. Erodidos é que nem o relevo, tá? Erosão, 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 tá? Muita erosão. Quem é que faz essa erosão? O vento, a chuva, a neve. Temos diversos tipos de erosão, como a gente já comentou. Onde é que estão esses planaltos erodidos da Eurásia? Tá? Nós temos aqui, vamos lá. Cadeia de montanhas localiza-se mais para o sul, contorna a certa distância o mar Mediterrâneo. Áreas de planalto na Europa, pouca existência ondulada, situa-se principalmente na Espanha. Os espanhóis estão cheios dos planalto, né? Enfim, nós temos a região dos Balcãs, também cheia de planalto. Na Ásia, nós temos no Cazaquistão, nós temos lá no Tibete, como eu já comentei com vocês. Lembrando que essa região toda aí da Europa e da Ásia, quanto mais ao interior dos continentes, menor é a tensão tectônica. Lembrem sempre, na borda das placas tectônicas nós vamos ter o quê? Vulcões, como o caso de Pompeia lá na Itália, e nós vamos ter terremotos, certo? Alguma dúvida disso aí? Vamos seguindo. Tá? Já falamos do Marco Polo, grande viajante, e vamos falar então do topo do mundo. Topo do mundo é quem? Monte Everest, 8.848 metros. É uma montanha alta, ondulada, que continua crescendo. Muitas pessoas já morreram tentando subir ali em cima. Tem que usar oxigênio às vezes, senão não usa, vai morrer, né? E acaba então influenciando no clima, na hidrografia, na própria ocupação. Países como a China, o Nepal, onde está o Everest, tá? Um país chamado Butão, então a Índia também estão por lá, certo? Nós temos o Cáucaso, que se destaca o Monte Elbrus, nós temos os Apeninos, os Alpes, que se destaca o Monte Branco, o Matterhorn e assim por diante. Outra questão sobre o relevo da Europa, gente, a gente não pode esquecer. Lá na Península da Escandinávia, aqueles países lá, nós temos principalmente a Noruega, que vai ter uma formação rochosa chamada fiordes. Os fiordes eles se formam pela questão da neve, a neve derrete, tá? E nesse processo de geleiras de ir e vir, ou seja, avançar e recuar, acabam modificando o relevo num processo que é semelhante quando a gente passa uma lixa nos nossos dedos, certo? E os Apeninos eu já comentei com vocês também. Alguma dúvida sobre isso aí? Depressões. Nós temos essas aí que são preenchidas por água na região. Nós temos, por exemplo, o Mar Morto, o Mar de Aral, certo? Às vezes as depressões elas não necessariamente viraram mares ou lagos. São áreas mais rebaixadas que vão ter um clima diferenciado e assim por diante, certo? Enfim, pessoal, eu acho que era isso, certo? Mais pra frente a gente fala sobre a Oceania. Tudo certo, Everest, Alpes, grandes planícies, os nossos planaltos europeus e asiáticos. Então a Europa e a Ásia, recapitulando, são uma grande massa de terra, formando então a Eurásia. Eu encontro montanhas recentes e antigas, recentes como o Himalaia e os Alpes, antigas como os Montes Urais. Nós temos a questão do Cáucaso, nós temos a Grande Planície, que é uma planície que fica entre
a Europa e a Ásia. Nessa região ali se produz muito alimento em o solo Chernozem, pesquisem. Nós temos depressões, certo? Os fiordes, famosos fiordes da Noruega. Enfim, eu acho que era isso, tudo tranquilo. Qualquer dúvida, responde aí embaixo. E tamo junto, forte abraço, até a próxima.